Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, dessa vez trazendo o tema do meio ambiente para discussão. Uma questão que está ficando cada vez mais quente, não só pelo aquecimento global, mas pela importância que está adquirindo politicamente esse debate. Para discutir a questão do meio ambiente no Brasil, como anda a situação, o que está mudando, nós convidamos dois especialistas que trabalham e militam na questão do meio ambiente há muitos anos em instituições que são da maior importância para a defesa do meio ambiente no Brasil. Nós contamos aqui com o Márcio Astrini. Muito obrigado, Márcio, por estar aqui. Eu que agradeço. O Márcio Astrini é coordenador de políticas públicas do Greenpeace. E contamos também com o Mário Mantovani. Muito obrigado também, Mário, por estar aqui. O Mário é diretor do SOS Mata Atlântica. Essas duas entidades têm sido, vamos dizer assim, a vanguarda da defesa das questões ambientais, do meio ambiente no Brasil. E é com muita satisfação que nós contamos com vocês aqui para tratar desse tema tão delicado. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples, né? Como anda a questão do meio ambiente hoje no Brasil? O que mudou recentemente? Você quer começar, Márcio? Eu quero. Olha, anda para trás. Na verdade é isso. O que a gente teve mudanças profundas na condução da área ambiental do Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antes a gente discutia se um programa de defesa da Amazônia era bom ou não, se ele era suficiente ou não para conter o desmatamento, se ia dar certo ou não, se o desmatamento subiu ou diminuiu por conta desse programa. Hoje nós simplesmente não temos programa para debater. Então, veja bem, a gente saiu de uma situação que é você ter algo que o governo está fazendo para o governo não fazer mais nada. Seria ruim se fosse só isso, mas é pior. Não é que o governo não faz nada pelo desmatamento, é que o governo estimula o desmatamento. Não é que ele não faz nada para combater o crime, ele estimula o crime, né? Estimula o crime e, ao estimular o crime, ele desestimula quem tenta fazer alguma coisa certa. Vou dar só um exemplo aqui para a gente falar de coisas concretas. Há um tempo atrás, o presidente da República, você lembra disso, Mário? O presidente da República foi para a TV desautorizar uma ação do IBAMA que estava acontecendo dentro de uma unidade de conservação na Amazônia. Essa ação do IBAMA, que normalmente acontece, eles vão lá pegar os ilegais, criminosos que estão atuando na área, e algumas vezes você precisa inutilizar o maquinário desses criminosos, porque não dá para tirar o maquinário de lá, custa muito caro, demora muito tempo e é arriscado, coloca em risco a vida do fiscal do IBAMA. Muito bem, ele desautorizou a operação. Essa operação, ela era feita numa floresta nacional, que não deveria ter nenhum desmatamento, e essa floresta nacional tinha sido licitada para ter uma concessão de uso para uma empresa explorar de forma sustentável a retirada de madeira. Veja só, o Estado estava entrando num lugar para coibir um crime, tá certo? E esse crime estava desestimulando quem queria fazer corretamente. O presidente da República simplesmente deu uma ordem, deixa o crime acontecer. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. Não é que o governo não está fazendo nada, é que o governo está andando para trás. A consequência disso, além do aumento do desmatamento, além da gente perder coisas que nós demoramos décadas para criar na área ambiental no Brasil, vai ser não só perdas de árvores, de vidas de pessoas que moram com esse desmatamento, mas essa é a imagem do país. Vai custar negócios para o Brasil, vai custar para a nossa economia, vai custar empregos. Esse andar para trás da área ambiental é seríssimo, é gravíssimo, por isso que tem esse espaço, está ganhando esse espaço tão grande de debate. Nós vamos entrar em detalhe nessa discussão, mas eu queria também ouvir o Mário. E eu me lembro, Mário, alguns anos atrás, que você estava comemorando que tinha uma legislação que foi aprovada para a defesa do bioma da Mata Atlântica, né? O que nós temos a comemorar hoje? Comemorar nada, a gente tem que se agora ficar pronto para a reação à altura dessas agressões. O que a gente viu foi o resultado, aquela comemoração, resultado de muita conquista. Nós conseguimos interferir na Constituição Federal, tendo um capítulo de meio ambiente que era uma questão inédita no planeta. Estamos falando desde 88.
Depois, em 92, a gente consegue trazer os temas ambientais e os sociais juntos. Tivemos o Fórum Brasileiro de Meio Ambiente, de ONGs e movimentos sociais, que foi talvez uma das grandes conquistas, juntou duas agendas fortíssimas dos anos 80 e 90. Conseguimos ter os espaços de participação da sociedade com o Conselho Nacional, conselhos estaduais, uma estrutura de meio ambiente no Brasil que se consolidava desde 81 com o CISNAMA, uma ideia de Sistema Nacional de Meio Ambiente que o SUS vem fazer logo depois de 10 anos. Então nós estávamos num embalo muito grande e nesse embalo conseguimos fazer uma lei da Mata Atlântica, que seria a primeira lei, vamos dizer assim, que regulamentava aquilo que estava no capítulo da Constituição, que os patrimônios nacionais, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia e Serra do Mar. Nós deixamos de fora, olha só como não tínhamos tanta informação. Cerrado, a gente deixou de fora Caatinga, né? Então você vê como aqui, pouco tempo atrás, tinha muito mais informações de meio ambiente em qualquer outro lugar do que no Brasil. Isso foi um problema, mas era a primeira lei. A primeira lei que foi regulamentada em todos os estados, em 17 estados definidos como é que era a Mata Atlântica, do ponto de vista da fitofisionomia florestal, então o que é lá no Piauí, não é no Rio Grande do Sul. Então nós conseguimos fazer uma legislação que fosse aquela dos sonhos e gerenciada pela sociedade, que fez a lei depois de 15 anos. Ora, Praia Suécia e Mata Atlântica, que estão tirando o verde da nossa terra como a sua marca, chegar nisso era uma grande conquista. O que a gente vê hoje é que isso não é só na Mata Atlântica, porque quando a gente fala de retrocesso na Mata Atlântica, de que a gente tem que estar realmente preparado, isso está com os rios, isso está com os conselhos de meio ambiente que foram desmontados, o CONAMA foi desmontado. Então os sinais que a gente tem são sinais de retrocesso. No saneamento, nós só vamos conseguir ter vamos dizer, uma condição melhor de saneamento no país em 2060, se continuar o nível de investimento, e esse ano foi cortado. Então nós estamos falando de problemas que vai desde saúde, porque 70% das doenças são de origem hídrica no Brasil, e até na parte de qualidade de vida das pessoas com a produção de água da floresta, com a fertilidade do solo, com a questão climática, ou seja, em todos os aspectos nós estamos tendo retrocessos impensáveis para quem fez aqueles anos 80 efervescentes, um 90 com a Eco 92. E tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. Em 72, na Conferência de Estocolmo, o Brasil vai com os militares, né, e fala aquela famosa e célebre frase: preferimos a poluição à pobreza. Isso foi a marca do Brasil na primeira conferência. A partir daí a gente ganhou todas as indústrias poluidoras, a partir daí o Brasil teve um retrocesso absurdo que foi combatido nos anos duros da ditadura com a questão ambiental e a gente sendo chamado até de melancias, verde por fora e vermelho por dentro, que não admitiam aquele modelo de desenvolvimento do Brasil a todo custo. Bom, passamos por isso, reativou todo o processo de participação da sociedade e o que nós estamos vendo hoje é pior do que aquele preferimos a pobreza, porque agora é a ignorância, é a ciência, agora é a questão social. Tudo está sendo colocado nesse caldeirão de maldades que está sendo usado por esse governo. Mas vamos selecionar as maldades sobre as quais nós vamos falar, né? Porque tem muitas. Muitas, só tem. E eu acho que o telespectador pode estar interessado em entender, primeiro, quais foram os mecanismos que foram construídos para defender o nosso meio ambiente. Isso. Não é? E depois que vocês demonstrem se isso está de pé, se está desmontado e que consequências tem. Né? A ideia parece que é desmontar tudo que foi construído, né? Isso parece que é uma coisa bem clara no governo. Se serve para proteger o meio ambiente, nós vamos dizimar, nós vamos destruir. Então os ataques, eles são em todas essas instituições, organizações, participação da sociedade civil, que é necessário numa democracia para você não só fiscalizar a ação do Estado, mas também contribuir, porque o Estado não é dono da ciência, de toda a sabedoria, né? Você tem muita coisa sendo produzida fora dos centros, dos círculos governamentais, e que podem entrar ali para ajudar na elaboração, por exemplo, de políticas públicas. Então, CONAMA, né? O governo está destruindo o CONAMA.
colocando o CONAMA como Conselho uma espécie... Nacional do Conselho Meio Nacional do Meio Ambiente. Colocando o Conselho, na verdade, como uma espécie do seu braço para chancelar aquilo que o governo quer. Está modificando a quantidade de membros, está redistribuindo o percentual para que ele fique com o domínio absoluto e possa ganhar todas as votações, encaminhar tudo o que quer. Nós temos recentemente o debate sobre o Fundo Amazônia, que é um dinheiro muito importante, nós estamos falando de 3 bilhões de reais, que vem de doação, que não é uma ingerência no Brasil, é uma doação. Essa doação, ela vai para o BNDES, e depois ela é discutida por brasileiros com a participação do governo federal, dos estados, né? E aí são escolhidos os projetos que vai para lá. Esse dinheiro é imprescindível. Da onde que o Brasil vai tirar 3 bilhões para cuidar do meio ambiente, se não tiver essa grana? Né? E não é dinheiro para a ONG. Não, 70% é usado pelo Estado. É usado pelo Estado, por exemplo, implementação de código florestal, projetos que são de interesse do Estado, implementação de lei. Né? O IBAMA usa esse dinheiro para fazer fiscalização de campo, controle do desmatamento, para alugar helicóptero, por exemplo, para ver onde é que está acontecendo o crime. Né? Então, isso daí também está sendo destruído. Por quê? Porque ajuda a preservar o meio ambiente. A Alemanha e agora a Noruega hoje estão cortando, né, o dinheiro que depositavam no Fundo Amazônia, é isso? Estão sendo obrigados a cortar, porque eles estão recebendo ataques diretos diariamente do presidente da República. O presidente da República diz textualmente: pegue o seu dinheiro e coloque onde você achar. Foi isso que ele disse para presidente de um outro país. Né? Quer dizer, essa é a postura. Não precisamos desse dinheiro. Outra coisa que a gente pensa que não é uma conquista da sociedade, mas por exemplo, o ICMBio, que cuida das unidades de conservação no Brasil, e o IBAMA, que faz a fiscalização. Conta para nós, o que é o ICMBio? O ICMBio nasceu exatamente para cuidar desse patrimônio que a gente tem natural, que são as unidades de conservação. São as áreas no Brasil, parques, enfim, são áreas protegidas que são extremamente importantes para a manutenção, por exemplo, da fauna, né? Da flora, de nascentes, de rios. São áreas que o próprio governo, não são ONGs, não são cientistas, eles identificam e dizem o seguinte: nós não podemos mexer aqui, porque isso daqui é muito importante. Por exemplo, a manutenção, regulação do clima do Brasil, é importante para que esse rio continue existindo e abasteça, inclusive, fazendas. Né? É importante, por exemplo, para patrimônios históricos que são utilizados, como o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, que são utilizados para turismo. Então, você tem uma série de utilidades e a manutenção, principalmente, esse ICMBio, ele também está sendo dizimado pelo governo e perseguido. Né? São inúmeros os casos de perseguição pessoal do ministro contra agentes desse órgão, dessa instituição. Inclusive, recentemente, se as pessoas procurarem no jornal, vão ver que o atual presidente do ICMBio tentou fazer com que os funcionários não pudessem participar de uma assembleia organizada por eles mesmos. Tentou proibir. Né? O IBAMA é outro órgão que está sendo dizimado. A gente tem vários relatos de pessoas que são doutores no IBAMA, que têm um conhecimento muito grande de fiscalização ou o conhecimento, por exemplo, de manejo florestal, como tratar a floresta, que eles não têm mais trabalho, eles ficam encostados lá, porque não interessa para essa gestão colocar o IBAMA para funcionar, porque o IBAMA persegue criminoso. E eles estão do lado de criminosos. E falo isso sem nenhum receio de exagero. O crime, para quem pratica crime desmatando floresta, esse crime está à vontade, está agindo confortavelmente. As multas foram diminuídas, as operações de campo foram diminuídas, o orçamento foi diminuído dentro do IBAMA. Então existe um desaparelhamento. Essas conquistas todas, que são da sociedade, elas estão sendo desfeitas. De uma maneira geral, para resumir, é mais ou menos assim. O Estado está retirando a participação da sociedade civil, da área ambiental, e ao mesmo então você concentra tudo no Estado, e esse governo está enfraquecendo o Estado. Então nós temos uma desregulamentação. É um oba-oba, um faz quem quer, do jeito que for. Né? Números de desmatamento, por exemplo, eles refletem isso, refletem esse tipo de política. Dentro do meio ambiente, é isso que a gente está vivendo, num momento em que o mundo cobra mais proteção ambiental por conta de mudanças climáticas. E não só isso,
porque regulação de clima para o Brasil, e são essas florestas protegidas, por exemplo, que garantem, ou a proteção dos rios, que garantem boa parte desses recursos, que regulam o clima no Brasil, que regulam o meio ambiente no Brasil, são importantes para nós. Né? Grande parte, por exemplo, da água que chega na torneira das pessoas em casa agora, nesse momento, vem de chuvas que são formadas na Amazônia. Grande parte das chuvas que abastecem a agropecuária brasileira, que é importantíssima para a nossa economia, vem dessas florestas. Cortou floresta, acaba a água, acaba a distribuição de água como a gente conhece. Prejudica os animais que estão lá, as pessoas que vivem, as populações indígenas que dependem da floresta, o ribeirinho, a árvore, e prejudica a população como um todo. Não vamos pensar que é porque a gente está aqui a milhões de quilômetros da Amazônia, a milhares de quilômetros da Amazônia, que essa floresta não interfere na nossa vida. Interfere. A Mata Atlântica está aqui com a história para contar o quanto que interfere, o quanto que muda o clima e quanto que isso pode ser fundamental, né, do ponto de vista negativo, infelizmente, esse desmatamento para a nossa vida. Mário, fala um pouco mais também desse movimento de desmonte da fiscalização, da regulamentação, das formas de controle. Porque eu entendo que os governos anteriores estavam numa toada assim, de proteção, né, do meio ambiente. Né? E por mais dificuldades que a gente tivesse, por exemplo, mesmo com o governo Dilma, no caso do Código Florestal, que o neocomunista Aldo Rebelo virou o algoz do meio ambiente no Brasil, com o beneplácito do governo. Nós vimos essa semana a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, para quem nós entregamos a motosserra, fazendo uma manifestação contrária a isso. O Blairo Mágico, que tivemos com o Greenpeace entregando lá em Cuiabá uma motosserra, também fazendo manifestação. Então você está vendo, olha quantos sinais trocados. Quer dizer, até quem no passado, né, a gente tinha alguma diferença, hoje a situação está tão absurda que estamos todos do mesmo lado. E eles estão olhando do ponto de vista do negócio. Mas eu destacaria uma questão muito interessante. Nós trabalhamos com o INPE na SOS Mata Atlântica, INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que vem sendo agredido pelo ministro porque mostra a realidade. Aquela questão das torturas, dos números, que eles adoram tortura. Até os números, e tem que se enquadrar. Ou falam o que a gente quer, ou então você vai ser torturado. Mas o que a gente viu? Primeiro, usar uma Embrapa para dar números que não existem. Né? A forma com que a Embrapa veio trazendo os dados criou uma fantasia de que o Brasil só protege tudo, e não conta que essas terras são nossas, não é terra devoluta, são terras nossas, não conta que a pecuária só tem um boi por hectare e que o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Nós temos que ter muita atenção nisso, porque 80% das terras estão concentradas na mão de 20% dos proprietários, e aí estão as mortes do campo, aí estão os grandes problemas que a gente está enfrentando, inclusive do desmatamento. Só uma coisinha, Mário, a Embrapa toda não, né? Não, é uma parte pequena, da Embrapa, que é um pessoal lá que faz ciência por encomenda, que inclusive é rechaçado pelos seus outros companheiros. Pela própria Embrapa. Mas isso é para ver a questão de a que ponto chega o governo quando usa os dados a seu favor. E o outro ponto, o desmonte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também fornece para esse instituto da Embrapa. O INPE ele vem sofrendo ataques absurdos, porque toda a ideia de monitoramento de floresta começou com a Mata Atlântica, foi desenvolvida no Brasil com técnicas brasileiras, com técnicos brasileiros. Se aprendeu a analisar imagens de satélite da melhor forma, exportamos os nossos técnicos para o mundo inteiro, para a NASA, e hoje a gente vê o Brasil agredindo essa informação, agredindo a ciência. Então nós que monitoramos naquela época na escala de 1 para 1 milhão, que era uma escala enorme para o Brasil, depois na escala 1 para 250 mil, usando Landsat, usando tudo que tinha de moderno, sempre fomos à ponta. Chegamos em 92, o mundo ficava olhando para a gente, como que vocês conseguem fazer isso? E todo esse acúmulo de ciência, de competência, de pessoas, de talentos na ciência, estão sendo rifados agora de modo a dar só para o governo não assumir o seu papel. E o problema não é só de você ter uma imagem de satélite, por exemplo, como ele fala no caso do DT, na Amazônia, que a gente trabalha muito com essas informações. 90%, 80% de possibilidade de acerto, eu diria que é muito mais, porque na Mata Atlântica nós fizemos no ano passado a Operação Mata Atlântica em Pé, usando já os dados do Cadastro Ambiental Rural.
Os dados que nós usamos com o mesmo satélite, todos nos levaram às propriedades que nós apontamos. Então, não precisa querer ir mais de 90% na realidade dos dados, porque o que falta é o técnico para ir lá, é o fiscal. E esse fiscal, como disse o Márcio, não pode mais agir. Os melhores fiscais do Brasil, que sabiam tudo de Amazônia, sabem onde está, conhecem os mecanismos, os nomes dos políticos, os nomes de todas as pessoas que estão envolvidas nessas quadrilhas organizadas, que drenam o ouro, porque não é só a madeira que tem, é o ouro, todos os metais preciosos, a gente tem lá a questão muito mais além da madeira, nós estamos falando de uma região onde você acaba criando, como disse o Márcio, o crime organizado, a droga que passa por aí, depois sai pelo Brasil. Então, você perder a capacidade de monitoramento que o Brasil criou, para dizer que vai contratar uma empresa de fora porque quer acuidade no dado, isso é uma das maiores irresponsabilidades que já viu. Isso para falar só dessa área, mas a gente pode estar falando desses desmontes nos vários institutos, nas universidades. Acho que as universidades que estavam formando depois dos anos 80, com muita dificuldade, que só quem fazia geografia, eu que fiz na PUC, que ainda trabalhava essa questão de olhar fora da ciência como ciência, eu tinha mais esse olhar político, nós percebemos que as universidades começaram a formar engenheiros ambientais, formar técnicos ambientais, todos os cursos de engenharia, de agronomia, tudo, começaram a se especializar nos temas ambientais e agora isso também começa a se perder. Essa ciência que foi gerada no Brasil, que sabia analisar o Brasil, que poderia trazer benefícios, como o Márcio falou, para a economia. Olha o que avançou o agronegócio no Brasil, a que ponto que nós chegamos. Acho que talvez foi a ponta do mundo de saber usar cada vez menos terra para maior produtividade, mesmo se falando de commodities. Eu acho que o grande drama que a gente tem que falar é esse. E nós estamos perdendo isso. Avançamos muito, por exemplo, na produção do campo, e eu fico imaginando, olha, nós temos 200 milhões de hectares para bois, e 60 milhões de hectares para a agricultura. Aí nós estamos falando de soja, 30 milhões de hectares, 7 milhões para cana, 7 milhões para celulose, chegando a 10 cada um desses, vai até a abobrinha. Mas não é possível a gente imaginar que vai fazer como o café nos anos 60, 50, quando a gente viu a superprodução, né, do café, porque achou que o Brasil poderia produzir mais todo mundo. O mundo da commodity ele é muito dividido. Os Estados Unidos tem 30 milhões de hectares, a Argentina tanto. Não adianta você falar, eu vou pôr mais tecnologia para ganhar na condição de produção e não para expansão dessa agricultura. Então, isso é um negócio sério. Mas aí você me levantou uma informação que me deixa assim curioso. Você falou da Cátia Abreu, do Blário Maggi, né? Quem receberam as motosserras. Que estariam se posicionando em defesa do meio ambiente, nesse sentido? Eu acho que eles estão preocupadíssimos. Então a questão é essa, porque eu tinha a ideia de que essa liberação geral era para aumentar pasto, para fazer mineração, não é? Não, você tem vários... Agronegócio não é coisa só. Você tem várias vertentes ali dentro, muitas divisões e tal. Quando a gente fala de produção de comida, veja bem, quando a gente fala de desmatamento, vamos pegar o desmatamento da Amazônia. 90% do desmatamento da Amazônia é ilegal, né? Você tem na Amazônia também outras ilegalidades, garimpo, extração ilegal de madeira, etc. Esse desmatamento custa caro. Esse desmatamento, ele em grande medida não é feito pelo agricultor, é feito pelo grileiro de terra. Vamos pegar um caso concreto aqui. A pessoa que está nos assistindo agora e que planta arroz no Rio Grande do Sul, ela desmatou a Amazônia? Que planta café em Minas Gerais, ela desmatou a Amazônia? Maçã, laranja aqui em São Paulo? Não. Essa agricultura não desmata a Amazônia. Quem desmata a Amazônia é grileiro de terra, madeireiro. Tem gente que puxa, como a gente diz, puxa a cerca para lá, desmata ilegalmente. Claro que tem. Estão todos nesse bolo, né? Mas você tem uma quantidade de crime que faz o desmatamento da Amazônia, que é imenso, é um crime organizado, que investe dinheiro, que mata a população tradicional, que invade terra indígena, que ouve o governo dizer, eu vou abrir unidade de conservação, começa a invadir agora. Invade, desmata, custa caro, coloca o boi como um recurso
jurídico para que ele peça a posse da terra depois e entre com uma solicitação de título nessa terra e etc. Essas pessoas, elas estão sendo amplamente estimuladas pelo governo. E aquelas que tinham negócios formais, né, vamos dizer assim, mesmo usando um recurso que a gente precisa falar, como o Grupo Amage, do Blairo, os grupos que são estruturados aí, que fazem os acordos com soja, Round Table da soja, esses estão vendo como uma ameaça. Eles esse não tipo querem. De coisa. E por que eles não querem? Porque, por exemplo, tem três dados que eu gostaria de trazer. Primeiro, em 2004 a gente tinha mais de 27 mil quilômetros de desmatamento. A gente diminuiu 27 mil quilômetros de desmatamento da Amazônia. Por ano? Por ano. Isso em 2004. A gente diminuiu esse número, chegou a ter uma diminuição de 80% desse número em uma década, depois ele subiu de novo um pouco agora. Está em torno de 70% se você comparar com 2004. Nesse mesmo período, a produção agropecuária aumentou, bateu recordes. Não há relação de uma coisa com a outra. Não. Você pode diminuir o desmatamento, aumentar a produção agrícola, aumentar a produção de comida. A gente tem área desmatada no Brasil suficiente, não é para aumentar um pouco, é para dobrar a produção de alimentos com a atual tecnologia. Aumentando a tecnologia, você vai aumentar ainda mais a quantidade de produção que pode ser feita nessa mesma área. E por que isso é interessante para o país? Porque lá fora, no mundo inteiro, a questão ambiental, ela faz parte dos negócios. Muito mais parte de negócios agrícolas. E muito mais parte de negócios agrícolas que podem estar envolvidos em desmatamento. Eu queria dar só um exemplo disso depois. Né? Não, porque assim, se eu estou produzindo, o Grupo Amage está produzindo soja, pode dizer o seguinte, compra a soja brasileira, porque aqui você tem reserva legal 80%, a nossa soja protege a biodiversidade. Aqui você tem proteção de APP, de área de preservação permanente. Então você podia agregar valor. Como fazia o Café do Brasil, que era o café, começa a falar, o produto brasileiro no mercado de commodities tem um diferencial. Não tem sobrepreço, mas não precisa. Agora o grande lance que está atrás disso, por que esses grupos estão preocupados? Porque a teta do agronegócio no Brasil são 200 bilhões. Por ano. Por ano. Não existe esse número de investimento no Brasil. Pensa qualquer investimento no Brasil. Explica melhor, Mário. Que teta é essa? De onde vem esses 200 Chama bilhões? crédito agrícola. É o Plano Safra. É o Plano Safra, que poucos recebem, porque depois essa é uma grande negociação. Muitos, acho que quase 30 bilhões serve para rodar a dívida que nunca vai ser paga. Né? E a gente falando aí ganhar alguns bilhões fazendo sacrifício com população, tirando remédio de farmácia, tirando gente de atendimento em hospital e tudo. O governo põe 200 bilhões no agronegócio do nosso imposto? Todo ano. É crédito subsidiado. Né? Então você tem, é menor do que a pessoa que está nos vendo agora, for no banco, ela vai pagar uma taxa X. Esse crédito aí é uma taxa absurdamente menor e às vezes recebe anistias também. Então você tem anistias anuais. Então você tem você tem um incentivo, claro. Como já teve incentivo para a indústria, para vários outros setores. Mas só para terminar, desculpa, só para terminar um negócio que assim, essa visão de que o meio ambiente está dentro do negócio é importantíssimo para essa área, que recebe os 200 bilhões, etc. Ela tem que fazer uma performance fora do Brasil para fazer a venda. Né? Dentro dessa performance está a proteção ao meio ambiente. Aí você vai dizer assim, mas na Holanda não tem floresta. Azar o deles, porque eles não podem ter dentro do produto deles um carimbo dizendo eu produzo e preservo. E isso é o que vai fazer a diferença. Agora, quando tem um carimbo dizendo eu produzo e desmato, isso faz a diferença negativa. Isso aí. Por isso que o que o ministro do Meio Ambiente faz afeta as exportações. O que o presidente da República está fazendo afeta as exportações negativamente. É por isso que esse pessoal que não pensa na grilagem de terra, mas pensa nos negócios do Brasil ligados ao agronegócio, estão desesperados. Porque assim como o desmatamento, você aumentar o desmatamento é muito mais fácil do que você frear. Demora muito mais você combater o desmatamento do que você liberar. Você libera aqui, no ano seguinte ele já começa a te dar resposta. Para você diminuir, são anos de esforços. Na questão da exportação dos nossos produtos agrícolas é a mesma coisa. Para você ganhar mercado, demora muito. É muito investimento. Para perder é rápido.
nós vamos perder rápido daqui a pouco se o governo, já estão começando a perder, se o governo não mudar essa situação que ela não faz sentido nenhum, simplesmente não faz sentido. E não é só o Blairo, não. A gente viu o presidente do Grupo Suzano essa semana falando, o Brasil é o maior player do mundo na questão de papel e celulose. Mudou a relação de papel e celulose, empresas de papel e celulose que eram nossas inimigas no início, quando eram subsidiadas também pelo FISET, por todos esses profundos que existiam. Hoje essas empresas são referências no mundo, com áreas protegidas e tudo, e não pode deixar isso acontecer, porque o sujeito que está comprando, se falar que no Brasil se destrói árvore, ele não sabe o que é uma árvore plantada e uma árvore da Amazônia. Aliás, no Brasil nem adianta a gente falar, quando a gente vai lá para fora, eu falo da Mata Atlântica, e aí depois de uma palestra de 1 hora pergunta em que lugar da Amazônia fica a Mata Atlântica. Então é difícil você explicar isso. Então quem está lá fora vai ver. Lógico, por isso que um presidente de uma companhia como essa já se manifesta. Nós já vimos aí o Paulo Artung, que também é ligado a essa área, se manifestando. Então todos aqueles que têm negócios que dependem vamos dizer, acionistas internacionais que buscam um mercado de commodities, se sobressair nesse mercado de commodities, acabaram ficando em risco. E o Brasil não deixou de colocar os 200 bilhões. A gente precisa fazer uma hora, quem é que pega esse dinheiro? Isso é um negócio super sério. Muito importante. Se nós estamos falando de 200 bilhões num país que não consegue comprar remédio, um posto de saúde, tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Não, nós vamos entubar 100 bilhões depois na nossa balança comercial. Mas está desequilibrado ainda. Claro. Né? Então nós vamos ter que começar a fazer uma análise. E é bom que venha uma crise desse tamanho, a gente pode dizer, se é que pode tirar uma questão com essa crise, primeiro é tirar todo mundo da zona de conforto. O movimento social estava ficando assim, foi até domesticado em certo momento. Nós vamos precisar voltar a pôr a faca no dente e começar a entender. Tem processos que foram criados e foram sendo viciados. Eu me lembro quando a gente brigava com a Cátia Abreu, não chegava a 100 bilhões o crédito agrícola. Como é que esse negócio dá um salto desse tamanho? Por que essa bancada ruralista é tão violenta nesse ponto de enfrentar tudo, enfrentar o governo, fazer chantagem contra todos dentro do Congresso Nacional? Tem uma parte boa, mas os piores desse movimento estão ali. E não é uma questão. O Centrão hoje passou a ser uma referência só de coisas paroquiais. Quem faz o grande negócio no Brasil é infraestrutura, das empreiteiras que, mesmo sendo detonadas ao longo do tempo, continuam ainda fazendo o que querem, porque tem os braços dentro do governo. Você tem a parte do agronegócio, essa parte suja aí, que a gente tem que saber separar, e eu acho que agora está se separando, porque o próprio setor já percebeu. E você tem ainda mais uma dessas grandes pressões, que é a própria indústria que se desmontou, porque os números da indústria são ridículos a cada ano, se aprofunda numa crise, com emprego, com tudo. Então nós temos que fazer uma outra análise dessa economia brasileira que se baseou em commodities, né, desde 1500 com o pau-brasil saindo daqui, e a gente não conseguiu sair disso. São fornecedores de produtos primários sem valor agregado e com 200 bilhões. Eu desafio qualquer um a falar no mundo onde tem investimento de 200 bilhões. Isso não existe. Perfeito, já estamos começando a compreender a dinâmica da coisa. Eu queria perguntar para vocês, qual é o tamanho do estrago que está acontecendo agora? Quer dizer, quais as implicações que ele tem? Olha, você tem níveis de estrago. Infelizmente, nenhum nível de coisa boa. Só nível de estrago nessa área ambiental, então é impressionante. Você tem esse nível do que o governo está fazendo agora, que são ações administrativas, e você tem ações legislativas, legais, são marcos legais, né? Então vamos pegar aqui uma coisa que o governo quer fazer, por exemplo, que é unidade de conservação. O governo propagandeia, vai lá fora e diz, vamos abrir as unidades de conservação em terras indígenas para mineração, agronegócio, etc. e tal. Uma unidade de conservação tem a característica, ela existe porque ela tem um tipo de característica que precisa ser preservada, ecossistêmica ali dentro dela. Muito bem. Se você abrir essa área, ela vai ser desmatada, o rio vai ser poluído, o animal vai ser morto. Mesmo que amanhã você tenha, em outro dia, você tenha a condição de refazer essa unidade de conservação, aquilo que ela é presa não existe mais. Então essa perda é eterna.
Você não recupera mais. Existem, por exemplo, espécies endêmicas ali que só existem naquela região, que uma vez a região destruída, elas morrem, são extintas e acabou. Então são perdas enormes, né? Vamos lembrar do que aconteceu com o Rio Doce, por exemplo, entendeu? Esse é o tipo de prejuízo ambiental que dura por muito tempo, gerações. Você está né? falando da barragem. Da barragem exatamente. Então, você pode ter prejuízos que são recuperáveis, do crime, que são recuperáveis em longo tempo e outros que não são de jeito nenhum, não existe período de tempo para você fazer a recuperação. Esse é um ponto. O outro ponto é um ponto de mensagem. Veja bem, vamos pegar um exemplo aqui. Esse governo está aí há 7 meses, tá certo? 8 meses. Ministro do Meio Ambiente e Presidente da República. Eles falam mal do índio, do cientista, do satélite, da ONG, da Alemanha, da Noruega, dos números, do DETER, do Acordo de Paris, do dinheiro que vem de graça para o fundamento, até do dinheiro de graça eles falam mal. Você já ouviu, alguém que está em casa já ouviu ele falar mal de um criminoso ambiental? Me cita um nome de um criminoso ambiental que o presidente da República ou o ministro do Meio Ambiente virou e falou: esse daqui vai ser preso porque desmata a floresta. Nenhum. Qual é o plano que o governo tem para diminuir o desmatamento da Amazônia? Alguém ouviu? Nenhum. Não ouviu, porque eles não falaram. Não há. Então, essa situação de mensagem, ela é muito ruim também. Só para a gente fazer um paralelo, nós estávamos falando aqui da diminuição do desmatamento da Amazônia, ele teve um porquê acontecer. Criação de áreas protegidas, que são terras indígenas e unidade de conservação, fortalecimento dos órgãos de combate ao crime ambiental e ao desmatamento, IBAMA, ICMBio, melhor legislação para eles atuarem, mais condições, mais dinheiro, e a mensagem de que o meio ambiente é importante e precisa ser preservado e os criminosos ambientais serão repreendidos. O governo faz tudo ao contrário. Ele quer abrir as áreas protegidas, ele desmantela os órgãos de fiscalização e controle e ele passa a mensagem de que o desmatamento tem que acontecer. Ele passa a mensagem de que o crime ambiental será perdoado, de que ninguém vai incomodar esse pessoal. Só pode dar em problema, só pode dar nesse quadro que a gente está vendo, e que infelizmente está só começando, né? Porque a gente ainda não chegou nas alterações legislativas, que devem vir daqui a pouco. Inclusive já tem uma aí para ser votada. Do licenciamento ambiental. Mas eu acho que o problema para a gente vai ser civilizacional. O Brasil tinha a grande oportunidade no conjunto das nações, porque você falar, mas eles já destruíram as suas florestas lá, é uma grande falácia. Porque esses caras estão lá há 3.000 anos. E isso não era um conhecimento que tinha hoje. Não eles cortavam madeira para fazer catapulta, né? É outra coisa. Não se entendia. Em alguns lugares outro milênio. Não se podia mexer nas florestas, porque eram as florestas que iam fazer as naus, essas coisas todas. Então, é uma questão civilizacional. Nós estamos falando de um mundo que aquilo que é o nosso grande ativo, que é a biodiversidade, a floresta, que a gente tinha que ter orgulho disso, está sendo rifado. Mais do que isso, entramos também numa crise ética e moral. Aí a coisa começa a pegar, porque você fechar os olhos para a questão de destruir a área indígena, você está destruindo o seu DNA de civilização. Não é possível que a gente, quando vê uma questão dessa, atrás disso tem todos os tipos de crime. Como o Márcio está falando, não é a árvore que nós estamos perdendo. Aí está passando a cocaína, aí está passando o crime organizado, aí está passando aquele que rouba a terra. E não é terra do índio que rouba, porque a terra do índio está lá na Constituição, que é terra dos brasileiros, que os índios têm posse. Então nós temos que entender, nós estamos fazendo leituras erradas. Parece que aquela conversa do presidente, índio não faz nada, tem muita terra. Não é o índio que tem muita terra. Nós temos uma terra, uma reserva moral, uma reserva que nos garante biodiversidade, que é o que o mundo no futuro vai estar valorizando. Precisamos de 5, 6, 7 mil anos de civilização para entender que quem tem isso tem riqueza. Nós não transformamos em riqueza, o problema é nosso. Então nós estamos falando de uma situação muito grave. Esse retrocesso que o Brasil está entrando hoje é um sério risco civilizacional. Porque a gente falou, a nossa chance, às vezes eu ouço falar
em alguns debates, não, agora é a chance do Brasil ser diferente, vamos desenvolver. Eu vi isso nos anos 70 e a gente viu fazer Balbina, Tucuruí, a gente viu fazer os grandes desastres transamazônicos, a gente viu dinheiro sendo jogado por todo lado e corrupção de toda essa forma que a gente está vendo. Será que a gente não aprendeu com isso, né? Então, eu acho que assim, o meio ambiente ele tem um papel muito interessante porque ele passa por todos os aspectos. Quando a gente fala doença de origem hídrica, 70%, quando a gente fala de questão da educação, a educação hoje no mundo é essa que vai formar essa nova geração de técnicos que está fazendo mapa, que hoje tem um map biômetro. Nós estamos falando de transporte, de cidade com qualidade, ou seja, não tem aspecto da nossa sociedade moderna, atual, que não tem as questões ambientais associadas. Sem contar os agrotóxicos, né? Que é como é que poderia falar hoje, é uma... Você tem é o governo veneno. A ministra nunca veneno, se liberou tanto agrotóxico de uma só vez num período tão curto de tempo. Que não é um efeito colateral, não. Isso é o nós fizemos na veia. 2 programas sobre isso. E com o detalhe, 1/3 deles não são proibidos na Europa. Quer dizer, a criança europeia não pode comer o veneno que está parando na merenda escolar da criança brasileira. E dos 200 bilhões, 12 bilhões é para o negócio. E sabe quanto tem para a agricultura familiar? Para o plano, o plano da agricultura familiar? 10%, né? Não chega a 10%. É menor do que o dinheiro do veneno. Então você vai ver por que a farra das grandes, desses grupos que fazem lobby no Congresso Nacional em cima dessa bancada ruralista. Porque tem gente que diz que o agronegócio não seria viável se não tivesse o forte subsídio do governo. Certeza. Que tem. Né? Certeza. Porque se ele tivesse que arcar com seus custos todos, não ia dar certo. E tem um custo, Silvio, que não é colocado. Eu acho que é importante em dizer isso. Quando você abre uma fronteira agrícola, lá na beira, no Pará, em Rondônia, no Mato Grosso, você tem falando de estrada, cidade, delegacia, posto de saúde, e você está falando dos caminhões que vão sair de lá com a soja para vir no Porto de Paranaguá, vai rodar 3.000 quilômetros, que custa quanto um caminhão desse? 700, 800 mil reais, com um peão ganhando R$1.000 para estar trazendo isso. Esse custo todo, indireto, que a gente vai dizer, somos nós que pagamos, ou seja, bancamos 200 bilhões de um dinheiro que não temos. Bancamos uma estrutura de cidade, porque elas não se viabilizariam, porque elas estão lá para atender esse grupo econômico que está fazendo esse tipo de trabalho. É uma contabilidade que é muito perversa. Então, esse agronegócio, se ele tivesse que fazer a estrada para o caminhão dele, que passa e que vem, olha, imagina esses caras que faz, numa época de safra, 5, 6, 8 viagens aí numa semana, de 3.000 quilômetros. O risco, rebitado. Quantas mortes. Então, nós estamos falando de uma cadeia de problemas que acontece que nós não colocamos na conta. E quantos caminhões para trazer uma safra de um tamanho desse que o Brasil produz, de milhões de toneladas de soja? Essa conta alguém está pagando. E isso tem emissão, olha, isso tem tudo. É muito complexo esse assunto. Não é que o ambientalista é contra. A gente precisa ter a visão desse processo. A revista The Economist, que é uma revista conservadora, há 2 semanas atrás, estampa uma capa onde a Amazônia está com todas as árvores cortadas, assim, o solo está incinerado, você vê cinzas, é tudo devastado, né? E a preocupação da linha editorial deles é o impacto que isso vai ter no mundo. Não está falando só do Brasil. Não é? E há preocupações, não é? O governo da Noruega tinha posto dinheiro, o governo da Alemanha tinha posto dinheiro no Fundo Amazônia, e agora eles acabaram de retirar porque não estão vendo as políticas. Não, olha, tem uma coisa importantíssima nisso que você falou, é o seguinte: isso prejudica a imagem do Brasil, certo? Sim. Muito bem. Quem está prejudicando a imagem do Brasil, a gente perde negócio, certo? Para os nossos concorrentes. Quem está, então, porque nós somos acusados muito disso, de favorecer interesses internacionais, quem que está favorecendo interesses internacionais dos concorrentes? Nós, que queremos proteger a floresta? Ou quem está desmatando e vai parar na capa do Economist e diminui a nossa capacidade de comercialização de produtos lá fora?
Porque a gente cansa de ser acusado. Inclusive o ministro recentemente acusou esses que têm interesses internacionais, estrangeiros. As ONGs internacionais. Primeiro que eu não dou direito a esse ministro de fazer nenhuma referência à minha nacionalidade, porque eu sou tão brasileiro quanto ele. A nossa única diferença é que eu não sou condenado na justiça por crime ambiental. Ele é. E não a única tem um diferença apelido que ele temos. tinha. De mentirinha. Então essa é a nossa diferença. A nossa outra diferença, muito grande, é que eu defendo o meio ambiente para os brasileiros também, porque nós fazemos parte do mundo e o nosso meio ambiente é muito importante para o mundo inteiro, né? A defesa, inclusive, que a gente faz é de mais Brasil na Amazônia, não de menos. Quem defende menos Brasil na Amazônia é o pessoal com quem ele anda. Vou dar um exemplo para você. Tem um projeto de lei que libera a venda de terras para estrangeiros na Amazônia. Nós somos contra. Ele é a favor. Ele e a sua banda que fica lá dentro do Congresso, dos ruralistas, é a favor. Né? Que o elegeu, inclusive nós não tem ministro do meio ambiente, nós temos um segundo ministro indenização da agricultura para as propriedades que invadiram as áreas. Então, quando a gente fala Griladas, assim, uma terra indígena, ela não é do índio. O índio usa a terra indígena, que é titulada em nome da União. A unidade de conservação é a mesma coisa. Sabe o que acontece com o título dessa área que vira unidade de conservação? Ela fica em nome do Brasil e não corre o risco de ir para o nome do grileiro ou para o nome do investidor internacional que vai tomar a terra na Amazônia. Então, e eles usam essa figura que também não faz sentido, né, da internacionalização, que também não faz sentido do ponto de vista econômico. Você imagina o seguinte, você é da Holanda, que compra produto brasileiro. Se você não comprar do Brasil, você vai ter que comprar soja da Argentina ou dos Estados Unidos, tá certo? Para que é que você vai querer acabar com a soja do Brasil se ela é barata? Você vai querer acabar com a soja do Brasil, você é um holandês, para comprar mais caro do outro? Isso não faz sentido nenhum, isso é apenas discurso. Há um interesse muito grande do mundo pela Amazônia? Nós estamos numa situação de emergência climática. Essa emergência climática vai afundar a todos no planeta, né? Nós já temos países, nós temos regiões no mundo que sofrem, as pessoas morrem por conta de um planeta que está mudando a temperatura e a forma de relação com o clima. A Amazônia sozinha, ela estoca de carbono, que é o principal gás que provoca essas mudanças climáticas, 10 anos das emissões do planeta inteiro. Então, só na Amazônia. Se a gente destruir a Amazônia, a gente coloca a luta contra essas mudanças climáticas a perder. É por isso que existe tanto interesse em saber o que vai acontecer com a Amazônia. Agora, se a Amazônia for desmatada, não são só as pessoas da Europa que vão acabar sendo prejudicadas. Quem vai ser prejudicado, inclusive, são os que dependem da floresta, que é o nosso caso, com agricultura e abastecimento. Quem vai ser prejudicado são os países mais pobres, porque os ricos, eles têm dinheiro para fazer irrigação, eles têm dinheiro para dar um jeito de sobreviver. Nós já temos dificuldade de sobreviver com o país do jeito que está. Imagina se piorar. Isso está me fazendo lembrar, ouvindo você falar aqui, uma coisa. Eu citei 72 para dizer que o Brasil tinha entrado pela porta do fundo completamente errado. Em 92 nós somos a ponta do mundo. A Rio 92. A Rio 92 aqui no Brasil. Se criou a Convenção de Biodiversidade aí. Então não foi um gringo que inventou, foi aqui no Brasil. Quem defendeu a Convenção de Biodiversidade fomos nós. Se criou a Convenção de Clima, foi aqui. Não foram os gringos que inventaram, né? A questão da Carta da Terra, ou seja, as grandes referências e marcos para o mundo nasceram aqui em 92. O Brasil deu o salto de quem estava entrando errado lá em 72 para a ponta de tudo, no mundo inteiro reconhecido como a grande referência. No painel intergovernamental da questão climática, os cientistas brasileiros são a referência. Em tudo o Brasil estava na frente. Não é possível que a gente veja um retrocesso como esse. E em questões como essa, eu fico imaginando aquela cena que todo mundo dizia: lá nos Estados Unidos tem mapa do Brasil sem a Amazônia. Isso é que os militares faziam nos anos 70, diziam que nos colégios americanos não tinha, porque a Amazônia ia ser tomada. Ora,
Nos anos 70. Quer dizer, nós estamos em 2020, os caras estão há 50 anos para tomar a Amazônia. Né? E olha que coisa louca, né? A gente viu o que foi a guerra na Colômbia. Os americanos, usando a última tecnologia de guerra, não conseguiram tomar um território menor que o estado de São Paulo. Ou no próprio Vietnã, não conseguiram entrar ali. Mas sabe o que é isso, Mário? Então assim, não tem mais essa geopolítica de ocupar... Não tem nem no direito internacional como fazer isso. E outra coisa, é você ficar criando um mal maior, sabe? A teoria, mal, para você justificar os seus atos injustificáveis. Então você cria esse negócio, a Amazônia vai ser invadida. A Amazônia está para ser invadida há um século. Não vai ser invadida. Assim como ninguém vai invadir a Torre Eiffel, ninguém vai tomar a Estátua da Liberdade, ninguém vai invadir o Wall Street, ninguém vai invadir nada. Né? Essa é uma criação, que é para dizer o seguinte, como tem esse mal maior, estamos eu vou tem ameaça. Vamos pensar agora como que a gente sai dessa. Né? Porque, por exemplo, eu li no jornal, acho que foi na Índia agora, que houve um mutirão de um dia só. Eles plantaram 50, 80 milhões de árvores, eu não sei exatamente o número. Vocês devem estar acompanhando isso. Isso foi na África, imagina. Estão fazendo um corredor de O que nós podemos, como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que o SOS está pensando? Como é que o Greenpeace está pensando isso? Eu acho que, do ponto de vista da SOS, nós temos uma referência, um marco referencial do Brasil, que era de manter no Acordo de Paris 12 milhões de hectares de floresta que seriam plantados e reformar 50 milhões de hectares de pastagens. Esse é um número que para o Brasil era tranquilo. O Brasil entra pela porta das frentes, podendo agregar esse valor. Nós vamos fazer o papel de restauração florestal. Aquilo que perdemos no Código Florestal, de tirar a proteção, nós vamos tentar criar um movimento positivo. Porque a melhor forma de combater a mudança climática é plantando árvore. Desde aquela que está em frente de casa, que coloca 150 litros de água por dia na atmosfera, aquela que está na nossa rua, aquela que está na nossa praça, criar esse movimento. O Brasil precisa disso. Muito do que tem que se fazer de restauração está na Mata Atlântica. O que nós temos que fazer, e aí é o importante papel do Greenpeace e das outras organizações, é evitar que o que a gente tenha que restaurar vai perder muito longe para aquilo que está sendo destruído hoje. Então, estancar a hemorragia é um papel importante. Aí a gente tem que trabalhar nas leis, como a SOS vem fazendo. Se aprovar o licenciamento ambiental, que o deputado Kim Kataguiri está relatando agora, vai ser um desastre, porque você vai tirar o controle da mineração, você vai tirar o controle das áreas de agricultura, que vão poder se expandir de qualquer forma, e de pecuária. Então, nós temos que fazer, primeiro, estancar a hemorragia, isso é fundamental. Com esse governo, a gente não está conseguindo ver isso. E começar esse movimento de agregar valor, de carbono que você pode ter quando você faz os reflorestamentos, aquilo que se falava no protocolo de Kyoto, que se perdeu, dá para resgatar com a questão do Acordo de Paris, que foi uma coisa interessante para as pessoas entenderem. O que foi o Acordo de Paris? Era assim, deixou aquela discussão de Kyoto, que era país de primeiro mundo, o anexo 1, anexo 2, uma complicação que era impagável e é uma conta que ninguém entendia. Quando fez Paris o acordo, se perguntava assim, o que você vai fazer no seu país para melhorar o clima? Então, vou fazer isso, isso, isso. Cada um foi dizendo o que queria fazer. Fez as contas, 9 fora, opa, nós vamos conseguir fazer isso. Tanto que quando os Estados Unidos saem, não tinha tanto desequilíbrio. E ainda nos Estados Unidos nós tivemos um processo muito interessante. Os estados disseram, não, nós vamos ficar no Acordo de Paris. E isso fez um impacto agora também aqui. Quando o Brasil acaba com o Fórum de Mudança Climática, que o Siqui estava tocando, muitos estados já falaram, não, nós vamos ficar no Acordo de Paris. O próprio governador do Pará, vários governadores, nós já temos 11 governadores, dizendo, nós vamos manter no Acordo de Paris. Porque isso é a tendência que o mundo vai seguir. Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, usar isso que é uma referência. Nós tínhamos o Plano AVEG, que era um plano de restauração que o Brasil tinha, referência mundial, uma grande proposta que o Brasil fez e que levou para a Conferência de Paris. Então nós vamos tentar resgatar isso e uma coisa que a gente quer fazer, trabalhar com os governos subnacionais,
trabalhar com os governos locais, municípios, você é um especialista nisso, então até hoje nessa, criamos as associações de municípios, para o município fazer. Na lei da Mata Atlântica, a gente coloca lá que o Plano Municipal de Mata Atlântica não é aprovado pelos vereadores que ficam fazendo acordo, no caso, por exemplo, do plano diretor, mas como que você vai proteger aquelas áreas que tem no município. Então nós queremos fazer um outro movimento, esse mesmo movimento que fez a Lei da Mata Atlântica, foram milhões de assinaturas, muita intervenção no Brasil inteiro e que conquistamos. Talvez a gente consiga fazer isso à revelia do governo. Muito bom. Márcio, me conta aí. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou falar de Amazônia, né, de novo, o que a gente faz hoje, a gente abrasileiriza a Amazônia. Nós precisamos amazonizar o resto do Brasil. É isso aí. Metade do Brasil é a Amazônia, né? As pessoas falam assim, a Amazônia tem que ter um valor. Ela não tem que ter, ela já tem. Ela é um valor. É como se você dissesse o seguinte: eu vou pegar um tesouro de meio ambiente, de vida no mundo, e vou colocar em algum lugar. Esse lugar, 65% desse lugar, porque a Amazônia não é só brasileira, veio parar no Brasil. Não há lugar que tenha mais concentração de vida no planeta. É lá. Lá tem resposta para muita coisa que a gente procura, para doenças, fármacos, tecnologia, cosmético, coisas do nosso dia a dia. A Amazônia, ela já dá uma quantidade de frutos que a gente desconhece. Então é como se a gente tivesse um tesouro imenso e que a gente simplesmente joga fora porque a gente não sabe o que fazer com ele. É isso que acontece hoje. Nós temos um tesouro que é preciosíssimo, não tem mais em lugar nenhum do mundo. E como nós protegemos ele tem um valor, a gente precisa ter um plano para aquilo, mas não é o plano de transformar aquilo que está lá na Amazônia na devastação que a gente já fez, por exemplo, na Mata Atlântica e em outros biomas. É você olhar para aquilo e dizer o seguinte: o mundo foi ignorante ao desmatar suas florestas. Na Mata Atlântica, na Argentina, na Holanda, na Inglaterra, em todos os lugares. Ainda bem que descobrimos o valor da Amazônia antes que ela fosse para o chão, né? O que a gente tem hoje é diferente. A gente diz o seguinte: a Holanda desmatou, vamos desmatar aqui também. Porque a Holanda é rica. A Holanda não é rica porque desmatou. Ela é menos rica porque ela desmatou. Ela deveria ser muito mais. Ou a Inglaterra. Nós temos essa capacidade de fazer diferente, de ter uma coisa que ninguém tem. Nós já temos isso. A gente simplesmente joga fora. É diferente. E joga fora porque não sabe o que tem lá. A gente acabou de citar um serviço ambiental da Amazônia excepcional aqui, que é a chuva. O Brasil, por exemplo, produz o que produz de comida, produz mais soja do que os Estados Unidos, por exemplo. A gente não tem irrigação artificial no Brasil, 5% do país é irrigado. Enquanto que nossa concorrência tem 30%, 40% de irrigação, porque a gente não precisa. Então você vai dizer que essa floresta não tem valor? É claro que ela tem. Ela já irriga naturalmente a nossa produção agrícola. No estado de São Paulo, existem estudos que mostram o seguinte: nas épocas mais chuvosas, 70% das chuvas, elas são influência direta da formação da Amazônia. Corta a Amazônia para a chuva, acaba o plantio. Então a gente já aproveita, é que a gente aproveita até sem saber. Isso é algo que a gente precisa ter. A gente não precisa ter a Amazônia. A Amazônia não é nossa inimiga, a Amazônia é nossa esperança. Né? A quantidade de tecnologia tecnologia devida, desconhecida, que existe naquela floresta, que pode curar doenças, que pode dar para o Brasil uma possibilidade de extração de produtos. O açaí, por exemplo, é um produto amazônico, não é? Faz um sucesso mundial. Quando que o Brasil teve um plano de extração de açaí e de globalização do açaí para açaí? Não teve, as coisas foram acontecendo. Então é ter planos para o que a floresta pode oferecer. E não um plano para substituir a floresta pela pobreza que a gente já tem nos outros lugares. Se desmatamento desse dinheiro, se desmatamento dá dinheiro para alguns, poucos criminosos. Se desmatamento gerasse riqueza para o país já era rico. Porque o Brasil desmatou já 20% da Amazônia, 10% do total do Brasil. A área que a gente desmatou na Amazônia, 720 mil quilômetros quadrados. Se isso se desmatar desse dinheiro, aquele povo que vive na Amazônia está todo mundo rico lá. Não dá, né? A floresta dá dinheiro. E a floresta, ela tem esse valor. Isso a gente está falando do nosso ponto de vista. Agora, vamos só mudar um pouquinho o enfoque.
Pergunta para o índio que vive, para o indígena que vive da floresta, se a floresta tem valor. A floresta não tem valor para ele, a floresta é a vida dele. Ele vive da floresta, né? Então, a gente tem que pensar também um pouco isso. E não vive da floresta há 100 anos, ele vive da floresta antes da gente chegar aqui, né? Então, qual que é o valor que a floresta tem que já não tem para o indígena? Qual que é o valor que a floresta precisa ter que já não tem na distribuição de chuvas? Ou na regulação climática, né? Entre fazer seca, chover, fazer calor e frio. Nós precisamos aceitar isso e trabalhar com isso que a gente tem. O que a gente faz não é isso. Esse é o plano, esse precisa ser o plano. O plano de hoje é devastar o que a gente não entende e o que a gente nem conhece. Vai dar errado. Olha, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Boa, bacana. Foi rápido, né? A gente vai conversando, vai passando o tempo. Legal. Eu acho que teve muita informação importante para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer muito vocês dois, a contribuição que vocês deram agora, né? E eu quero também dizer que essa iniciativa é do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Nós estamos encerrando esse programa, agradecemos a sua audiência e tem mais. Aguarde. Obrigado.